Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos começar mais uma aula, mas nessa aula nós vamos corrigir os exercícios da prova geral deste ano, 2020, tá ok? Do nono ano, tá bom? Vem aqui comigo. Vamos lá, pessoal, na prova, exercício 37, é onde começa aí a parte da matemática, né? Então ele está perguntando aqui para nós o número de diagonais de um dodecágono convexo. Bom, um dodecágono é um polígono de 12 lados, tá? E ele está pedindo o número de diagonais. Então existe uma fórmula para o cálculo da quantidade de diagonais de um polígono convexo, tá? Então o número de diagonais. Então, o número de diagonais é dado pelo número de lados que tem esse seu polígono, vezes o número de lados menos 3, dividido por 2, ok? Como o dodecágono é um polígono de 12 lados, então temos que o número de diagonais vai ser 12 vezes 12 menos o 3, isso dividido por 2, ok? Bom, dá para a gente simplificar aqui 12 por 2, então o número de diagonais vai ser igual a 6 vezes 12 menos o 3, nós temos que é 9, então o número de diagonais vai ser igual a 6 vezes 9, 54. Então, a alternativa B. Então, nós temos um dodecágono 54 diagonais. Exercício 38. Ao expandir 2x menos 3 na 3, obtemos. Pessoal, isso aqui é um produto notável, tá? Então, nós temos que é um produto notável. Qual produto notável que nós estamos trabalhando aqui, ó? É o A mais o B, ou melhor, né? Como é negativo, então vamos colocar já aqui menos, né? Então é A menos o B na 3, ok? Para os meus alunos, eu até já adiantei um conceito do ensino médio, que é trabalhar com um triângulo de Pascal, tá? Então, trabalhar com expoente 3, que isso aqui é um binômio de Newton, então nós temos os coeficientes, que vão ser o 1, o 3 e termina com 1. Como nós temos o expoente 3, isso significa que são os coeficientes, vão ser a linha do triângulo de Pascal. No caso, vai ser a linha 3, tá? Do triângulo de Pascal. E aí nós temos as variáveis se multiplicando, no caso aqui os elementos, né, os termos. Nós temos ali AB, AB, AB e AB. E aí vem os expoentes. O expoente do primeiro termo, a gente começa com 3 e vai reduzindo até 1. 3, 2, 1, 0. E o do B vai começar com 0. 0, 1, 2, 3. O último sempre vai terminar igual ao expoente do seu binômio, né, que nós temos aqui no caso, o binômio de Newton. Como é negativo, então nós vamos ter os sinais alternando. Então vai ser mais, menos, beleza? Então a gente deduz o quê? Que nós teremos A na 3 menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado menos o B na 3. Então nós temos aqui o produto notável, que é o cubo da diferença, ok? Mas a gente chega nessa ideia que é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, tá? Então, se você não memorizou o produto notável, você pode seguir a ideia da linha do triângulo de Pascal, tá bom? Então, sabendo disso, nós vamos pegar agora o nosso termo, né, o nosso polinômio. Nós vamos pegar o nosso binômio que nós temos ali, ó. Quem é o A? O A é o 2x. Então, no lugar do A, eu ponho 2x. Quem é o B? O B é o 3. E elevado na 3. Pronto. Então, agora é só substituir, pessoal. No lugar do A, eu vou pôr o 2x. Então, é 2x na 3 menos o 3 vezes o A na 2. O A é 2x. Então, 2x
na 2, vezes o B, que é 3. Não leve o sinal, tá, pessoal? Quando você já aplica a regra do produto notável, o sinal que a gente já está considerando aqui já é a regrinha de sinais. Então, sempre quando você levar aqui o B, então você leva o 3, tá? Mais 3 vezes o A, que é 2x, vezes o B na 2. O B na 2 é 3 na 2, menos o B na 3, então é o 3 na 3. Aí a gente vai ter que resolver isso aqui, tá? Então vamos lá. 2x na 3 é 2 na 3, que é 8, e x na 3, tá bom? Agora nós temos aqui, ó, menos 3 vezes, vamos resolver 2x na 2, dá 4x na 2, vezes 3, mais 3 vezes o 2x, vezes 3 na 2, que é 9. E 3 na 3, que vai ser 27. Estou fazendo passo a passo, tá? Mas vocês podem estar indo direto aí com os cálculos, né? Então, ficou 8x na 3. Aqui nós vamos ter... Então, aqui nós temos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, dá menos 36x ao quadrado. Aqui nós temos 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 6 vezes 9, 54. Então, mais 50, mais 54x, menos o 27. Pronto. Agora não tem mais o que fazer, não, já fizemos todos os... não tem termos semelhantes nem nada. Então, observa lá, ó. Qual é a questão, né? Qual é a solução que cabe? A gente chegou, ó, no resultado da letra C. Tudo bem? Então, a resposta aqui é a letra C. O exercício 39, ele está perguntando o raio da circunferência inscrita num triângulo retângulo de cateto 5 e 12 centímetros. Bom, pessoal, independente se o triângulo é retângulo ou não, a gente tem uma fórmula que calcula o raio da circunferência inscrita, que é o R', tá? O R', ele é dado pela área do triângulo dividido pelo semiperímetro. Então, essa formulinha aqui, a gente deduziu ela nas nossas aulas, tá? Então, para calcular o raio da circunferência inscrita em um triângulo, é a área do triângulo dividido pelo seu semiperímetro. Então, como é um triângulo retângulo, tá? A gente já falou nas aulas, a área do triângulo retângulo, você pode considerar os catetos como base e altura. Então, vamos lá por partes, né? Como é que calcula a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Como aqui ele está falando que é um triângulo retângulo, os catetos vão ser a base e vão ser a altura, né? Porque você tem essa ideia aqui, ó. Um triângulo retângulo, aqui é sua hipotenusa. E aqui são os seus catetos. Logo, os catetos vão ser considerados como base e altura. Então, você consegue descobrir aqui, ó, qual vai ser a área desse triângulo. Basta fazer o produto dos catetos dividido por 2. Então, se os catetos são 5 e 12, basta fazer 5 vezes 12 dividido por 2. Bom, 12 dividido por 2 vai dar 6. 5 vezes o 6, então nós temos que é 30. Então, a área do triângulo vai ser igual a 30. Agora a gente tem que descobrir o perímetro, ou melhor, o semiperímetro desse triângulo. Então perceba, como é um triângulo retângulo, você não tem a hipotenusa, porque o perímetro, o que é, pessoal? Perímetro é a soma de todos os lados, certo? E o semiperímetro, é claro, é a metade do perímetro. Então a gente precisa descobrir o valor da hipotenusa para descobrir o terceiro lado desse triângulo. Então, fazendo a hipotenusa, tá? Então nós temos ali hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então é 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Então a hipotenusa é 25
mais o 144. Então, a hipotenusa é a raiz quadrada de 169. Então, a hipotenusa vai ser igual a 13. Ok? Então, nós temos que a medida da hipotenusa vai ser 13. Bom, o semiperímetro, pessoal, vai ser o quê? O perímetro dividido por 2. Então, o perímetro vai ser 5 mais 12 mais 13, dividido por 2. Então, o semiperímetro vai ser o 12 mais 13, vai dar 25. 25 mais 5, 30. 30 dividido por 2, então você tem 15. Então, o semiperímetro é 15. Agora a gente volta aqui para o raio. A área que é 30, que nós encontramos, o semiperímetro que é 15. 30 dividido por 15, então nós temos aí igual a 2. Como a unidade medida é centímetros, então o raio possui 2 centímetros. Alternativa A. Ok? Então aqui é a utilização da formulinha do raio da circunferência inscrita num triângulo. Exercício 40. O produto de dois números inteiros positivos e consecutivos, né, positivos consecutivos, resulta em 240, pessoal. Então vamos pensar aí, ó. Você tem dois números se multiplicando, certo? Dois números inteiros se multiplicando. Então é A vezes B. Só que ele fala o seguinte: o número eles são consecutivos. Como é que eu escrevo um número consecutivo ao outro? Pensa aí comigo, ó. Você tem o 1 e o 2. O 2 é consecutivo do 1. Se você chamar o 1 de x, quem é o 2 em relação a x? O 2 é x mais 1. Então, o formato de um consecutivo é x mais 1. Então, é isso que você vai fazer, ó. Então, você vai criar a seguinte ideia. Se x é um número, ele vai multiplicar o seu consecutivo. Quem é o consecutivo? X mais 1. Beleza? E isso resulta em 240, que é o que ele fala aqui no enunciado. Assim, a soma desses dois números é. Então, a soma. Primeiro, então, a gente tem que achar quais são esses valores. Tá? Então, vamos descobrir aí. Ó. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai ter que fazer a distributiva. X vezes x, x vezes 1. Então, você tem x ao quadrado mais o x. 240 vai entrar na equação, então vai ficar menos 240, isso igual a zero. Então, chegamos aqui, pessoal, numa equação do segundo grau. Então, você tem que encontrar o x1 e o x2, tá? Para essa aula aqui não ficar muito extensa, a gente já vai colocar aqui as soluções x1 e x2. Lembrando que você pode usar o soma e produto, e você pode usar também o Bhaskara, sem problemas nenhum. Então aqui, se você calcular as raízes, você vai chegar em x igual a 15 ou menos o 16, beleza? Chegando nessas ideias, nessas raízes, a gente vai aqui, ó, para a seguinte interpretação, tá? Ele fala o seguinte, ó, são números inteiros positivos. Então, nós temos que a ideia do x tem que ser maior que zero, porque é positivo. Então, o valor do x que vai servir aqui para a gente é o x1 que eu coloquei aqui igual a 15, que é a parte positiva. Então, quais são esses valores, né? Ó, então, esse cara aqui eu chamo de 15. Então, esse aqui, o consecutivo, só pode ser o quê? 16. Como ele quer a soma, então é 15 mais 16. Isso resulta em 31. Então, a resposta para essa questão é a letra D. Ok? Exercício 41, pessoal, vamos pensar aqui no conjunto B, tá? Ele fala conjunto B, x pertence aos reais, tal que, aí você tem aqui uma dupla desigualdade, ó. X menos 2 está entre o menos 1 e o 4, ok? Então, essa é uma situação de uma inequação simultânea, que nós vamos ter que isolar o valor do x no centro, ok?
Então vamos resolver primeiro essa ideia aqui, ó. Então o menos 2 que está aqui no centro, ó, vou passar para ambos os lados positivo, ou seja, somando. Então vai ficar menos 1 mais 2 menor que x menor que 4 mais o 2. Então 2 menos 1, 1. X menor 4 mais o 2, 6. Então aqui nós temos o intervalo, ó, que x está entre 1 e o 6, beleza? Então nós temos o intervalo do 1 até o 6. Lembrando aqui, né, no caso, como não tem o sinal de igual, então bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 6. Então esse é o intervalo que você tem no conjunto B, tá? Aí ele está perguntando assim, ó, os elementos de A é o x pertencente ao B intersecção inteiros, tá? Então eu quero saber, e há um detalhe, né? E esse x é par. Então ele está perguntando o seguinte, ó, ele quer todos os números pares inteiros que estão nesse intervalo, pessoal. Quais são os números pares inteiros que estão aqui, ó? Os números pares estão aqui, é o 2 e o 4. Somente, tá? Então, o 2 e o 4 está nesse intervalo. O 6 não pode porque é bolinha aberta, então ele é só um extremo, ele não está dentro do conjunto. Então, a resposta aqui para a gente é 2 e 4. Vamos ver? Letra C. Então, exercício 41, letra C. Ok? Exercício 42. Em um concurso de dança, há 52 homens e 63 mulheres. Um júri escolherá um homem e uma mulher que formarão um casal vencedor. Quantos casais diferentes podem ser formados? Pessoal, isso aqui é a ideia de conjunto e de contagem, né? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o conjunto A são os homens e o conjunto B são as mulheres, tá? Então você vai começar a fazer o quê? Associar um par, um homem com uma mulher, um homem com uma mulher, um homem com uma mulher. Então o que você está relacionando aqui? Ó? Você está fazendo o A cartesiano B. Então você está fazendo uma relação entre os conjuntos, ou seja, o conjunto homens e mulheres. Você está escolhendo, ó, um casal. Então vai ser um par ordenado. Vai ser um homem e uma mulher como solução. Tá? Então, quantos casais diferentes eu vou conseguir formar? Ou seja, quantos pares ordenados eu vou conseguir formar aqui? E nós aprendemos lá na parte teórica, e na contagem de conjuntos, um A cartesiano B, basta você fazer o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, fazer um produto da quantidade de elementos de cada conjunto, você tem a quantidade possíveis aí de pares ordenados diferentes, né? Você vai ter o total de pares ordenados diferentes. Então, é exatamente o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, você tem os 52 vezes os 63. Fazendo a multiplicação, nós temos 3.276, ou seja, são 3.276 formas de formar casais diferentes, ok? Então a resposta correta para nós aqui é a letra D. Olá pessoal, o exercício 43, temos aqui o seguinte sistema, tá? Ele pede para a gente resolver esse sistema e depois verificar em qual situação ele se enquadra, que se é SPD, SPI ou SI. Isso aqui é a classificação de sistemas, tá? Então a gente vai classificar se esse sistema possui uma solução, se ele possui infinitas soluções ou se ele não possui solução, tá bom? Bom, então fazendo esse sisteminha, você pode utilizar o método da substituição ou o método da adição. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, 2x mais o 4y igual a 6 e x mais 2y igual a 3. Eu particularmente gosto de trabalhar com o método da adição, mas aí você escolhe. Eu vou multiplicar a segunda equação, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir a primeira por menos 2. E aí eu vou fazer uma equivalência de sistemas.
como que vai ficar? Ó, 2 dividido por menos 2 vai ficar menos 1. Então, fica menos x. O 4y dividido por menos 2, então vai ficar menos 2y. E o 6 dividido por menos 2 vai ficar menos 3. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo desta maneira. Você pode escolher outro caminho, você pode multiplicar a segunda equação por menos 2, tá? Isso se for método da adição. E a segunda equação eu vou copiar. X mais o 2y igual a 3. A partir daqui, pessoal, nós vamos fazer o método da adição, que é cancelar uma das variáveis. Olha lá. X menos x, zerou. Só que olha o que acontece aqui, ó. 2y menos 2y vai dar zero. Então, você tem aqui, ó, 0y. E aqui vai ser 3 menos o 3, vai dar zero. Pessoal, a pergunta que você tem que fazer aqui é a seguinte, ó. Qual é o valor que você vai colocar no y que multiplicando zero resulte em zero? É qualquer número, qualquer valor real que você colocar no lugar do y, multiplicando zero, resulta em zero. Então, aqui você tem infinitas soluções aqui nesse caso, tá? Então, quando você tem um sistema que ele possui infinitas soluções, é o que chamamos de um SPI. É um sistema possível indeterminado, ok? Então, tem infinitas soluções. Qual é a representação gráfica de um sistema desse tipo, tá? Vou fazer aqui, ó, não que represente essas equações, tá? É só para a gente entender a ideia. Vamos supor que você tem aqui uma reta, tá? Que representa uma dessas equações. A reta da outra equação é coincidente, vai ser uma em cima da outra. Então, por isso que nós falamos aqui, ó, se tem a reta R e a reta S, então R é igual a S. Então, elas são coincidentes, tá? Então, quando você tem um SPI, as suas retas, elas são coincidentes, tudo bem? Elas possuem infinitas soluções. Então, para as alternativas aqui que restam para nós, o que vai caber aqui como solução, então, vai ser a letra C. Vamos ver aqui a letra C. O sistema é possível e indeterminado e as retas são coincidentes. Exatamente a letra C. Beleza? Pessoal, exercício 44, nós estamos trabalhando com função. Então, seja uma função f de r em r definida por... Então, f de x igual a 2x² mais 1. E a função g também de r em r definida por g de x igual a 4x mais 2. Então, assim, f do g de x sobre 2 é... Pessoal, aqui a gente está trabalhando uma ideia de função composta, né? Então, função composta é uma função dentro da outra. Então, primeiro vou pensar, ó, no g de x sobre 2. O que isso significa? Que eu vou utilizar a função g e lá no x eu vou colocar x sobre 2. Então, vou pegar aqui, ó, 4x mais 7, no lugar do x eu ponho x sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes o x. Quem é o x? X sobre 2 mais o 7. Então, o g de x sobre 2 é igual, vamos simplificar aqui, 4 dividido por 2 dá 2, então sobrou 2x mais o 7, beleza? Então, aqui é o g de x sobre 2. Agora, ele está falando o quê? Para eu ir lá na função f e no lugar do x, colocar exatamente esse resultado que a gente encontrou, ok? Então, vou lá na f de x, no lugar do x, eu vou colocar essa expressãozinha. Então, vai ficar 2 vezes 2x mais 7 ao quadrado. Aqui, ó, pessoal, estou fazendo isso, tá? 2 vezes x quadrado. No lugar do x, eu coloco o g de x sobre 2, beleza? Para ficar mais didático, ó, deixa eu fazer aqui assim, ó. Para ficar mais didático, vou repetir aqui, ó, 2x quadrado mais 1. Então, eu estou fazendo, ó, f do g de x sobre 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar o que eu encontrei aqui, ó.
Então vai ficar 2 vezes 2x mais o 7 na 2 mais 1. Então é 2 vezes, pessoal, temos um produto notável aqui. Então resolvendo o produto notável, como é que vai ficar? O primeiro ao quadrado, então é 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o primeiro é 4x, vezes o segundo, 4 vezes 7, 28, então mais 28x, mais o quadrado do segundo, então o quadrado de 7 vai ser 49, tá? E aí no finalzinho aqui a gente está somando mais 1. Então 2, pessoal, vai estar multiplicando tudo isso aqui que está dentro do parênteses. Então vamos multiplicar, ó. 2 vezes 4, 8, x quadrado, 2 vezes 28 mais 56x, e 2 vezes o 49, 98. Lembrando, tem o mais 1 aqui fora do parênteses, então ó, mais 1. Então ó, a gente já chegou na equação que a gente estava procurando. Vai ser então 8x quadrado mais 56x, 98 mais 1, 99. Então, a alternativa correta, letra E. Vamos lá, pessoal. Nesse exercício 45, nós temos uma inequação quociente, tá? É uma situação que você tem lá uma expressão A sobre B, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, tá? Então, nós temos uma inequação quociente. Nessa ideia aqui, nós aprendemos o quê? Que nós vamos chamar essa expressãozinha aqui de f de x, essa outra expressão de g de x, e vamos igualar a zero e encontrar as suas raízes, certo? Então nós temos ali f de x, que vai ser x quadrado menos 9, então nós vamos fazer f de x igual a zero, ou seja, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Precisamos achar o valor do x, então x é igual a raiz quadrada do 9, lembrando que é mais ou menos, né? Então nós temos que o x vai ser mais ou menos o 3, beleza? Agora nós vamos pegar o denominador, que é o g de x, que eu chamei ali menos x ao quadrado, mais o x, mais o 2. Então vamos fazer o g de x igual a zero. Fazendo o g de x igual a zero, nós temos menos x ao quadrado, mais o x, mais o 2, igual a zero. Pessoal, perceba que aqui a gente caiu numa equação do segundo grau, precisamos encontrar x1 e x2. Como você já sabe calcular o Bhaskara, já sabe achar as raízes, eu vou colocar aqui direto, tá? Então nós temos o x1 e o x2. Resolvendo, então, nós temos o menos 1 e temos o 2, ok? Por soma e produto também você ia conseguir chegar nesses resultados tranquilamente, beleza? Agora o que acontece? Nós temos que fazer análise de sinal, então, ou estudo de sinal. Então, nesse caso aqui, que é uma equação de segundo grau, você tem que o gráfico é uma parábola, certo? E como o nosso A ele é negativo, então você tem uma concavidade voltada para... Como nós temos duas raízes reais e distintas, então vai passar aqui no menos 1 e vai passar no 2, ok? Conforme as nossas aulas lá, nós temos um macetezinho, né? Que é o MA, CA, MA. O que significa? Mesmo sinal de A, sinal contrário de A. Se o A é negativo, então para cá é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo, ok? Agora, na f de x, nós temos também uma equação de segundo grau, certo? X quadrado menos 9. Então, também é uma parábola. Só que o A ele é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Passando no menos 3, passando no 3. A ideia dos sinais vai ser a mesma, né? MA, CA, MA. Então, mesmo sinal de A. Então, é positivo, contrário de A, negativo, mesmo sinal de A, positivo. Pessoal, essas informações agora que a gente acabou de fazer, nós vamos ter que transferir para a tabela de sinais, tá? Então, quando a gente tem uma inequação quociente, nós temos que fazer a tabela de sinais.
Então, vou primeiro colocar na reta suporte as raízes que nós encontramos, tá? Então, no caso, vai ser o menos 3. Nós encontramos o menos 1, o 2 e o 3. Isso aqui é uma reta real, né, pessoal? Então, tem que colocar na ordem crescente. Então, nós vamos ter o sinal do f de x, vamos ter o sinal do g de x, e por último, nós vamos ter o f de x dividido pelo g de x, ok? Então, nós vamos ter que colocar os sinais de cada uma das funções aqui que nós desenvolvemos encontrando as raízes, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. F de x, nós temos que é esse gráfico. Esse é o f de x. Então, eu vou olhar para o menos 3 e o 3. Então, olha lá. Lado esquerdo do menos 3 é positivo, ok? Do menos 3 até o 3, negativo. Então, menos, 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 parou porque tem um 3. Lado direito do 3, positivo. Perceba que eu só coloquei os sinais que estão aqui representados no gráfico, ok? O g de x, vamos ver aqui se dá para colocar um pouquinho aqui. O g de x, nós temos ali, ó, menos 1 e o 2. Então, a gente vai olhar para o menos 1 e o 2. Então, o menos 1, à esquerda, vou colocar outra cor. Então, olha lá, menos 1. À esquerda do menos 1 é negativo, certo? É o mesmo sinal de A. Do menos 1 até o 2, positivo. E depois do 2, negativo. Beleza? Agora, pessoal, o que você vai fazer? Vai fazer a regrinha de sinais. Fazendo, então, a regrinha de sinais, ó, sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais, menos, mais e menos, ok? Feito isso, agora nós vamos para a nossa solução, para a solução desta inequação. Olha lá do exercício. Ele quer valores, ó, maiores iguais a zero. Então, ele quer apenas a parte positiva. Então, a parte positiva está nesses intervalos, ó, ok? Agora, pessoal, tem uma grande questão. Como você tem aqui uma equação quociente, a gente tem que tomar cuidado que o denominador tem que ser diferente de zero, ok? Então, se as raízes do denominador estiver no nosso intervalo, nós temos que colocar a bolinha aberta, porque tá vendo aqui, ó, aqui ele tem um sinalzinho de igual, então ele está dizendo que ele quer os valores que façam que seja igual a zero. Então, as raízes que nós encontramos, que no caso vai ser o 2, né? O 2 e vai ser também o menos 1. Então, essas duas raízes, bolinha aberta, porque não pode ser igual a zero no denominador, tá? Se for igual a zero, cai numa inexistência. Então, você não tem esse resultado aí, tá? Então, por isso, bolinha aberta. Ou seja, bolinha fechada no menos 3, sem problema nenhum. Bolinha fechada no 3, tá? Então, esses aqui são o intervalo que vai satisfazer a nossa inequação, tá? Então, vamos para a pergunta agora. Ele está falando lá, a soma dos números inteiros que satisfazem essa desigualdade. Então, ele está falando de números inteiros. Então, vamos pegar aqui, ó. Entre o menos 3 e o menos 1, quais são os inteiros? Menos 3 e o menos 2. Ah, professor, o senhor não pegou o menos 1. Não, porque ó, bolinha aberta, então menos 1 não serve, tá? E nesse outro intervalo, quais são os inteiros? O 2 não posso porque é aberto, então vou pegar apenas o 3. Então, o 3 é o inteiro que está aparecendo neste intervalo, tá bom? Então, qual vai ser a minha solução? Ele quer a soma. Bom, 3 menos 3 é 0, menos 2 menos 2. Então, a soma dos inteiros da solução dessa desigualdade
vai ser, então, igual a menos 2. Então, é a letra E, tá bom? Vamos lá, pessoal, no 46. Na figura a seguir, AC é uma corda comum às duas circunferências. E o BD contém as cordas BF e DE, tá? Então, olha, tomar cuidado aqui porque a gente vai trabalhar as relações métricas na circunferência. Então, você está trabalhando a questão de corda, tá? Então, aqui a gente vai utilizar o teorema corda-corda, beleza? Aí vamos para ver a pergunta que ele está fazendo. Sabendo que BE é igual a x, então já está no desenho ali para a gente, né? E o DF é igual a y, então x mais y é igual a... Então nós vamos ter que desenvolver aí essa ideia. Bom, então vamos pensar aí no que está acontecendo. Bom, eu tenho aqui, ó, uma corda, uma circunferência aqui, ó. Vamos fazer, deixa eu fazer outra cor. Ó, olhando. Então nós temos aqui, ó, uma corda que vai do ponto E até o ponto P, ó. Do ponto E até o ponto P. Tá? Então vou chamar de PE. Beleza? E a outra corda que nós temos vai ser do ponto P até o ponto D. Eu estou pegando essa outra circunferência aqui, ó, tá? Que contém o ponto D. Então eu tenho PE vezes PD. Ok? E isso vai ser igual a outra corda que a gente está enxergando. Qual a outra corda? Do ponto P até o A, então você tem aqui, ó, PA vezes o PC vezes PC. Pessoal, isso aqui é o teorema corda-corda. Então, eu estou olhando para uma única circunferência. Beleza? Que valores nós temos aqui? Ó? PE é o 3. O PD, nós temos que é tudo, né? Ó, então, é 4 mais Y. Então, 4 mais Y. O PA é 2. Vezes o PC, que é 12. Tá? Então, nós temos essa equaçãozinha aqui em uma das circunferências. Agora eu vou analisar outra circunferência. Então nós temos aqui, ó, vamos olhar a corda de novo, ó. Na outra circunferência, partindo do ponto P, eu tenho isso aqui, ó, PB vezes o PF, ó, vezes PF igual, aí vamos pegar a corda que é comum nas duas circunferências, né? Então nós temos aqui, ó, PA vezes o PC. Essa corda aqui é comum nas duas circunferências, então ela vai aparecer. Então o que sobrou para nós aqui? Ó? PB. Quanto que mede PB? PB é 3 mais x, ou x mais 3, certo? E o PF é 4. Então vai ficar 4 vezes x mais 3 igual a PA, que é 2, e o PC, que é 12, que a gente já fez na primeira demonstração aqui, no primeiro pensamento, certo? Bom, vamos resolver aqui cada uma dessas equações. Então, nós temos aqui 3 vezes 4, 12. 3 vezes y mais 3y igual a 2 vezes 12, que é 24, certo? Então, 3y vai ser igual a 24 menos o 12. Então, y vai ser 24 menos 12, 12 dividido por 3. Então, o y vai ser igual a 4. Então, nós encontramos aqui o y igual a 4. Tá bom? Agora, vamos pensar ali no x. Ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. Igual a 24. Então, 4x é 24 menos o 12.
x vai ser 12 sobre o 4. Então, x é igual a 3. Então, nós já encontramos a medida x e a medida do y. A pergunta foi quanto que é x mais y. Então, temos que x mais y é o 3 mais o 4. 3 mais 4 vai ser 7. Então, a alternativa correta, letra A. Só exercício 47. Vamos resolver aqui esta equação, tá? Bom, nós temos a igualdade de razões. Nessa ideia aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Como é que ficaria, né? Então, nós teríamos x menos o 2 vezes o x quadrado menos o 4 igual o x quadrado menos o 4 vezes o 2x. Aí, pessoal, ó, como que a gente vai resolver uma situação dessa? Vou fazer um rascunho aqui para você entender o pensamento, tá? O pensamento que nós estamos fazendo aqui, ó, se eu chamar cada parênteses desse, ou seja, cada fator desse de uma letrinha, eu teria assim, ó, AB, então A vezes B, é igual a B vezes o C, tá? Exatamente isso está acontecendo aqui, ó. Eu estou chamando isso aqui de A, isso aqui de B, como o parênteses aqui é o mesmo, então aqui também é B, e aqui eu estou chamando de C, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse fator aqui e passar subtraindo para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, AB menos BC igual a zero. E aqui eu tenho a ideia de um fator comum. Quem é o fator comum aqui? É o B. Então eu vou colocar o B em evidência. Aí dentro do parênteses vai ficar A menos o C, certo? Então isso aqui a gente está fazendo uma fatoração por fator comum. Isso igual a zero. Então perceba que você cai numa equação produto. Então para resolver esse tipo de situação, aí fica mais fácil, que eu vou fazer B igual a zero, tá? Então daqui vai ficar como? B igual a zero e A menos o C igual a zero. Beleza? Então essa vai ser a solução para esse tipo de equação, tá? Então, ó, pensando nesse contexto, eu vou ficar então assim, ó, B vai multiplicar A menos o C igual a zero. Então vamos substituir, ó, quem é o B? O B eu chamei de x quadrado menos o 4. Ele vai multiplicar, aí vamos lá, quem é o A? O A é x menos o 2, menos o C. Quem é o C? O C é 2x, então menos 2x. Isso igual a zero. Então vou arrumar aqui, ó, x quadrado menos o 4 vezes menos 2x mais x, ficou menos x menos 2 igual a zero. Então aqui, pessoal, agora é só fazer a regra do anulamento. Então nós vamos fazer o primeiro parênteses aqui igual a zero, então x quadrado menos 4 igual a zero, e o segundo aqui menos x menos 2 também igual a zero, ok? Bom, isolando aqui o valor do x, x ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4, x é igual a mais ou menos 2, ok? E aqui nós temos menos x igual a 2, multiplica por menos 1, então o x vai ser igual a menos 2. Então nós temos x igual a menos 2, x igual a mais ou menos 2, beleza? Só que a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Se você olhar para o enunciado, você tem ali, ó, o x no seu denominador. Então você tem aqui, ó, x no denominador, x no denominador. Então o denominador não pode ser zero. Então eu não posso colocar um valor aqui que resulte zero. Como nós encontramos o 2 e menos 2, dá para a gente fazer de cabeça aqui, né? Ó, 2x, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Então aqui não vai ter como zerar para os resultados que a gente encontrou. Mas aqui, ó, x menos 2. X menos 2 igual a zero, então x igual a 2. Ou seja, na verdade, x tem que ser diferente de 2. Então, o 2 aqui não vai servir como solução para a gente. Como nós encontramos o menos o 2 e 2, então
a única solução para nós vai ser o menos 2. Então, pelas alternativas aqui que foi dada para nós, a resposta correta é a letra B. É um número negativo, ok? Porque o menos 2 não é ímpar, não é um divisor de 25, não é um quadrado perfeito e não é um múltiplo de 3. Então, a resposta vai ser letra B, é um número negativo. Bom, vamos lá, pessoal. Exercício 48. Considere a figura a seguir, onde HB é 5 raiz de 3. Então, ele já marcou para a gente aqui, ó. HB é 5 raiz de 3. O valor do seno de alfa é... Bom, o alfa está aqui, ó. Então, a gente precisa descobrir aí o seno de alfa. Bom, então vamos começar a pensar um pouquinho aí no que está acontecendo, né, pessoal? Ó, você tem aqui um triângulo, o triângulo AHC. O triângulo AHC, ele é retângulo no H, certo? Estou pensando aqui no triângulo todo. Perceba que um ângulo é 45 graus, como é retângulo aqui é 90. Pessoal, só pensar um pouquinho, né? Ó. Isso aqui tudo vai ser um ângulo de 45, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se um é 45, o outro é 90, então o outro só pode ser 45. Ou seja, você tem aqui um triângulo retângulo isósceles, tá? Isósceles o quê? Eu estou dizendo que esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que este, ok? Ele tem a mesma medida. Então, se tudo aqui é 15, ó, isso aqui, tudo também é 15. Então, qual é a medida de BC? A medida de BC vai ser 15 menos 5 raiz de 3. É a medida de BC. Porque eu estou pegando todo esse comprimento e subtraindo esse pedacinho aqui, ó. Somando esses dois tem que dar 15. Beleza? Então, tudo isso aqui também é 15. E aí a gente conclui que, se um ângulo aqui é 30 graus, o alfa só pode ser o que falta para 45. Então, nós temos que o alfa vai ser igual a 15 graus, tá? Então, a medida do alfa vai ser de 15 graus. Bom, agora eu tenho que pensar uma maneira aí de calcular o seno de alfa, ou melhor, como a gente já descobriu, que é 15 graus. Então, eu tenho que calcular o seno de 15 graus. Perceba que 15 graus, pessoal, não é um ângulo notável. Então, você não sabe quanto que é o seno aí de 15 graus. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar aplicar aqui a lei dos senos, tá? Porque no triângulo ABC, nós temos aqui um triângulo qualquer, então não sei se é retângulo, não é, né? Porque a gente não tem a ideia aí de o ângulo de 90 graus. Mas a gente tem o seguinte, ó. Se eu aplicar a lei do seno, o que diz a lei dos senos? Tá? O que diz a lei dos senos? Você vai pegar o lado que está para o seno do ângulo oposto. Vai ser igual ao outro lado que está para o seno do ângulo oposto, que é igual ao outro lado que está para o seno do ângulo oposto, tá? Então, o que você tem aqui, ó? 15 graus, que é o alfa, ele está para o lado BC. Então, você tem o quê? BC está para o seno de 15 graus, certo? Que é o seno de alfa. Igual, aí você tem que pegar as informações que você conhece. Eu tenho um ângulo de 45. E eu tenho o lado oposto ao ângulo de 45, que é 10 raiz de 3. Então, você vai pegar ali, ó, o segmento AB está para o seno de 45. Então, eu estou aplicando aqui a lei do seno. Quem é o BC? O BC é aquela dedução que a gente teve inicialmente, ó. O BC é 15 menos 5 raiz de 3.
Isso está para o seno de 15, que eu não sei. O AB é 10 raiz de 3. Mas o seno de 45, você sabe quanto que é. 45 é um ângulo notável, então é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então isso aqui você conhece. Então nós vamos ter que fazer o que agora? Isolar o seno de 15 graus. Então vamos fazer aqui a matemática básica, né? Vamos multiplicar cruzado. Então nós vamos ter o quê? O raiz de 2 sobre 2 multiplica 15 menos 5 raiz de 3 é igual a 10 raiz de 3, que multiplica o seno de 15. Ok? Então aqui nós vamos fazer a distributiva. Vai ficar como? 15 raiz de 2 sobre 2 menos 5 raiz de 6 sobre 2. Radicais semelhantes podem ser multiplicados, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6. Isso igual a 10 raiz de 3 vezes o seno de 15 graus. Beleza? Que mais que a gente consegue fazer aqui? Bom, denominadores são iguais, certo? Se os denominadores são iguais, eu posso fazer uma escrita assim, ó, 15 raiz de 2 menos 5 raiz de 6, tudo isso sobre 2, tá? Bom, o 10 raiz de 3 está multiplicando o seno, então vou passar dividindo, então vai ficar dividido por 10 raiz de 3. Isso igual ao seno de 15 graus. Pessoal, divisão de fração, né, ou divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 10 raiz de 3 é 1 sobre 10 raiz de 3. Isso é igual ao seno de 15, tá? Bom, vamos multiplicar então. Então temos 15 raiz de 2 menos 5 raiz de 6 vezes 1, 15 raiz de 2 menos 5 raiz de 6. 2 vezes 10, 20. Raiz de 3, isso igual ao seno de 15 graus. Pessoal, nós temos aqui ó, que racionalizar. Então, nós vamos multiplicar pela raiz de 3 pela raiz de 3. Porque não pode ficar a raiz de 3 no denominador. Ok? Então, vamos lá, fazendo a distributiva. Então, para uma questão de só de estética aqui, para ficar mais tranquilo para a gente entender, eu vou colocar o seno de 15 aqui isolado, tá? Então, nós temos aqui, ó, 15 raiz de 3 fazendo a distributiva. Então, ficou 15 raiz de 6 menos 5 raiz de 18. Isso sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, vai sobrar só o 3. Então, vai ser 20 vezes 3. 20 vezes 3, nós temos que é o 60, tá? 20 vezes 3, 60. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ter que fazer algumas simplificações aqui para melhorar essa ideia, tá? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. A raiz de 18, dividindo por 2, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu posso escrever como 3 raiz de 2, tá? Então, no lugar do raiz de 18, eu vou colocar 3 raiz de 2. Então, ficou 15 raiz de 6 menos 5, que multiplica 3 raiz de 2. Tudo isso está sendo dividido por 60, tá? Então, nós temos aqui, ó, 15 raiz de 6, 5 vezes 3, 15. Então, dá 15 raiz de 2, isso sobre 60. Pessoal, aqui eu vou fatorar o 15, deixando ele em evidência. Então, o 15 ele vai multiplicar a raiz de 6, né? Vai multiplicar a raiz de 6 menos a raiz de 2, tudo isso sobre o 60. Então, aqui a gente vai simplificar por 15 e por 15. Então, nós vamos pegar 15 dividido por 15 e 60 dividido por 15. Então, sobrou quem?
sobrou a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre o 4. Então, o seno de 15 graus é igual a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Tá ok? Então, pessoal, aqui a gente utilizou a lei dos senos, as razões trigonométricas, né, que a gente precisa saber dos ângulos notáveis, e também um pouquinho da matemática básica para a gente conseguir desenvolver todos esses cálculos acerca também da racionalização, que a gente tem que saber. Tá bom? Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Foi a correção da PG do 9º ano. É bem específico para os meus alunos aí, tá? Do Colégio Império. Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, caso você não tenha conseguido fazer essa PG, mas eu espero que sim. Alguns assuntos aí bem tranquilos, alguns assuntos que a gente já tem costume de trabalhar, tá? Então, espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.